O Coritiba, me parece, tinha uma proposta de jogo muito boa, né? Que era dar a bola, forçar a marcação em cima do Fluminense para o Fluminense tentar a bola longa, e o Coritiba fez muito bem isso no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, foi mais erro do Coritiba em dar um espaço, principalmente porque foi uma bola de lateral, ou foi mérito do Fluminense de chegar a esse empate? Eu queria que você falasse, já fizesse análise dessa partida hoje, 1-1 contra a equipe do Fluminense. Não, eu acho que o jogo ele teve momentos, né? E foi mais um jogo difícil dentro do Campeonato Brasileiro. Pegamos uma equipe muito bem postada, com jogadores muito rápidos, um jogador com uma equipe muito técnica. Então foi um jogo que a gente teve dificuldades em alguns momentos para ajustar a marcação, principalmente nos 18 minutos iniciais do primeiro tempo. A gente teve que ir ajustando a equipe ali para a gente acertar essa marcação, principalmente no campo do adversário. Depois dos 18 minutos o jogo ele ficou equilibrado, né? Depois do nosso gol, esse equilíbrio ele se manteve até o final do primeiro tempo. No segundo tempo o Fluminense começou o jogo de novo melhor posicionado dentro de campo, né? E a gente tomou o nosso gol, mas a gente finalizou o jogo, né, em cima do Fluminense, procurando o gol, imprensando o Fluminense lá dentro do campo, né, com as substituições feitas, que a gente conseguiu pressionar o Fluminense. Então, os 10 minutos finais a gente conseguiu jogar basicamente da forma como a gente queria jogar o jogo todo, e infelizmente a gente não conseguiu, né? E os dois lances de gols derradeiros do jogo foi a nosso favor, uma escorada para o Marco Aurélio, uma outra bola que o Marco Aurélio tirou de cabeça também. Agora, dentro desse equilíbrio do jogo, acho que é um jogo que o Fluminense ele foi ligeiramente superior a gente, né? E o grau de dificuldade da competição, o grau de dificuldade dos adversários que a gente está enfrentando. E dentro desse grau da dificuldade, logicamente que a gente não comemora o resultado, né, mas pelo menos a gente pontuou dentro da competição. Estamos aí com 7 jogos consecutivos dentro da competição, somando pontos, e vamos ter que fazer da mesma forma como a gente fez aí no jogo contra o Vasco e contra o Avaí, tentar recuperar esses jogos, esses pontos deixados em casa num jogo fora de casa, né? Logicamente que primeiramente a gente tem um Internacional, que é mais um jogo difícil, né? Vai ser mais um jogo sofrido, né? Mas que a gente espera pontuar de novo. O Anderson pontuou até que o Fluminense esteve mais próximo de vencer do que o Coritiba no cômputo geral da partida, mas não deixou de ressaltar as qualidades do Coritiba, que faz uma excelente campanha nestas últimas 7 partidas. A pergunta que eu te faço é no aspecto emocional. Você entende que o time emocionalmente está chegando a ficar até estafado de tanto correr atrás de resultados, de uma recuperação que passou a ser importante, e que hoje as ausências, por exemplo, do Leandro Silva e do Alisson, foram fundamentais até para dar uma consistência defensiva maior e, consequentemente, a equipe ter um trabalho melhor do meio para frente também? Eu acho que emocionalmente a equipe nossa ela está bem, né? Tanto que nós estamos aí no 7º jogo consecutivo, né, somando pontos, e a equipe termina todo o jogo em cima do adversário. A equipe ela recuperou a parte física, está terminando o jogo inteiro fisicamente. E emocionalmente também está bem. As dificuldades que a gente teve no jogo, ela tem relação direta, principalmente no jogo hoje, a qualidade da equipe do Fluminense. Uma equipe muito técnica, uma equipe muito boa. O Marcos Júnior num momento muito bom, o Gerson num momento muito bom também. 2 garotos de velocidade, né? 2 volantes que jogam muito, entre esses volantes e o Jean, né? Então a grande dificuldade do jogo nosso hoje foi realmente a qualidade do adversário. A nossa equipe ela foi no limite em tudo, no limite na parte física, no limite emocional, no limite técnico, tático. A gente procurou a vitória o tempo todo. Todas as substituições foram feitas para colocar mais atacantes, tentar encaixar lá, inclusive uma última substituição, trazendo um volante para jogar como zagueiro, para ter uma possibilidade de ter mais um atacante dentro de campo. Então a gente usou toda a nossa força ofensiva no jogo de hoje, né? Mas a qualidade do adversário acabou superando aí, ou sendo a barreira para que a gente pudesse criar mais condições. Eu tenho que respeitar os números também, né? O Fluminense ele criou
ele criou mais oportunidades de gols realmente, mas eu acho que foi um jogo equilibrado o tempo todo. Ney, a minha pergunta é exatamente sobre essa última alteração, né? A saída do Lucas Claro, a entrada de mais um jogador de frente. Deu para entender o que você queria na alteração, mas eu queria que você falasse primeiro sobre o próprio Lucas, né? Que é um jogador que vinha sendo cobrado pelo torcedor no jogo, e mesmo assim você optou por tirá-lo. E sobre o Rui, que no momento da alteração até achei que o Rui fosse sair, porque deu para perceber que ele teve uma queda física no jogo, a partir ali dos 25, 30 minutos do segundo tempo. Queria que você falasse sobre a saída do Lucas, mesmo sendo vaiado naquele momento, e a permanência do Rui. Não, a saída do Lucas é como eu falei anteriormente, eu queria colocar mais um jogador de ataque, de meia ofensivo, e não queria tirar os jogadores de meia. Então eu tinha duas opções: tirar um volante, né, que poderia ser ali o João, ou retirar o Lucas também. Mas o Lucas, a gente passou por uma experiência, né, e eu conheço a carreira do atleta, conheço as categorias de base do atleta, né, talvez, né, quem está no campo não tenha esse tipo de informação. É um jogador que já jogou de zagueiro. Então a gente não está inventando nada, não é nenhuma invenção. Quem viu o jogo contra o Grêmio lá, e aí eu optei, eu vou tirar um volante, né, ou vou tirar um zagueiro para colocar mais um meia. Então eu optei por tirar o Lucas, né, poderia ser o Juninho, eu optei pelo Lucas, não tem relação nenhuma com o comportamento da torcida com ele, né? E a gente colocou, e o Marco Aurélio entrou, a gente conseguiu, foi o momento que a gente conseguiu pressionar o Fluminense teve que fazer uma substituição em cima da minha substituição, botou um volante descansado, porque eles colocou o Edson no lugar de um meia que estava muito bem na partida, e a gente finalizou o jogo dentro do campo do adversário, né, com mais volume de jogos nos 10 minutos finais após essa substituição. Então acho que foi uma substituição acertada, uma substituição boa. Agora, infelizmente, o nosso gol não saiu. Como que é? Não, normal, né? Não só o Rui, né? A maioria dos jogadores nossos e do Fluminense que iniciaram o jogo teve uma queda física, né? O Lúcio teve, o Henrique teve, né? O João Paulo teve, do outro lado também, né? O Maicon do atacante teve, o Gian também estava sentindo, né? O lateral do lado esquerdo do Fluminense também com cãibra, né? O jogo ele foi muito disputado fisicamente, né? Então não foi só o Rui que caiu fisicamente. Eu acho que todo mundo, todos os jogadores, tanto do Curitiba quanto do Fluminense que iniciaram o jogo, todos eles terminaram os 5 minutos finais, né, todo mundo sentindo um pouco, porque foi um jogo muito disputado, principalmente na força física. Ney, você entende que o resultado, pelo menos em termos de tabela, foi ruim, já que o Curitiba não fica, pelo menos nessa rodada, dono do seu próprio destino, né? Tem que torcer contra o Goiás amanhã. E ainda em cima disso se vale aquela tradicional secadinha no Goiás para não voltar para a zona de rebaixamento? Não, sem dúvida, é um jogo que a gente planejou o tempo todo, né? A gente quis fazer valer o mando de campo, a gente sabia, né, que 3 pontos aqui hoje seria muito importante, por isso que a gente sai frustrado, assim como saiu o nosso torcedor do campo, os jogadores, comissão técnica, diretoria. Mas o campeonato é isso aí, não dá para ficar lamentando. Sábado já tem um jogo contra o Internacional, já é mobilizar o grupo, ver quem tem condição de vir para o jogo, né, e tentar fazer 3 pontos, e o nosso campeonato vai ser esse. O nosso campeonato vai ser um campeonato difícil, né, e espero que no final a gente tenha competência aí, né, do elenco, né, com a comissão técnica, que são os verdadeiros responsáveis para isso, para que o Curitiba, né, esteja, né, numa situação intermediária do Campeonato Brasileiro. Ney, já que você citou o jogo de sábado, você tem a volta do Alisson Maia e também do Leandro Silva, mas perdeu o Alan Santos hoje com o 3º cartão amarelo. O Galhardo saiu lesionado, eu creio que deve fazer exame amanhã. Amanhã, na verdade, é um trabalho de recuperação. Sexta-feira é véspera de jogo, seguramente você não vai ter como forçar um treinamento. O que dá para projetar, então, nessa partida de sábado? A gente já tem uma base, né, da forma como a equipe joga, né? Então, taticamente, a equipe ela está ajustada. Na realidade, o trabalho agora, ele passa a ser a recuperação da parte física dos atletas, né? Então, não tem como você entrar para campo para treinar, né? Então, como você falou, a gente perdeu, né? A gente sempre perde 2 jogadores de um jogo para o outro, mas agora a gente já tem aí o retorno do próximo jogo do Leandro, temos o retorno do Alisson, ganhamos mais uma boa opção com o Kleber, né, que fez um primeiro tempo, né, foi substituído
vinha fazendo uma boa partida, inclusive em alguns momentos, né, apertando a defesa ali do Fluminense, né? Então existe a possibilidade de outros jogadores que estão no departamento médico também serem liberados, né? Mas agora mobilizar a equipe, né, definir a forma da equipe jogar, que já está bem definida. A gente não vai, né, não tem mais nada que inventar dentro da equipe, né? E a gente vai fazendo os ajustes finos aí de um jogo para o outro, para que a gente tenha competência para não deixar escapar os pontos como a gente deixou aqui hoje. Ney, até queria saber de você, do Kleber. Eu conversei com ele rapidinho ali na hora que ele voltou do intervalo. Ele disse que a ideia e o planejamento era esse, jogar um tempo, até porque ele está voltando. Queria saber o que fez você colocar ele já no começo do jogo. Você falou, né? Essa entrada dele, ele atrapalha a defesa, fez aquela função no pivô. No segundo tempo, vi você reclamando no banco ali que você estava entregando muito a bola para o Fluminense. Ele fazia um pouco, né? Ele segurava. Segurava, isso. Porque mais levou falta. Como é que você avalia essa volta dele? Olha, a volta dele, a gente tem duas opções, né? A gente, primeiramente, é um jogador que a gente sabia que ele não suportaria fisicamente o jogo todo. Então, aí você tem duas opções. Ou segura no banco, né, para jogar 20, 15 minutos, né, ou coloca para entrar durante o início da partida e faz um projeto para que um planejamento para esse jogador jogar um tempo ou um pouco mais, né. Eu optei juntamente com os nossos preparadores físicos e com o atleta que ele iniciaria o jogo, né, jogaria até um intervalo, né, e a gente no intervalo, né, a gente optou por tirá-lo, né, para que ele não pudesse correr risco de ter lesão muscular o dia inteiro aí para o próximo jogo no sábado. Então o trabalho do Kleber a ser feito é isso, jogando a cada partida, aumentando o tempo de jogo dele, né, e eu acho que hoje ele fez bem a função dele no primeiro tempo, né, e como eu falei anteriormente, é mais uma opção que a gente ganha para a sequência do campeonato. E duas situações, já na próxima semana tem a finalização do prazo para contratação. Você se dá por satisfeito nesse momento em relação ao atual elenco que você tem? E uma avaliação deste momento dos que estão lá embaixo, né? Porque de algumas rodadas para cá, o número aumentou ali no bolo. Se isso é bom, se isso é ruim, uma disputa maior de algumas equipes na parte de baixo da tabela. Não, isso é ótimo. A Ponte Preta perdeu hoje para o Vasco, né? A gente aproximou da Ponte Preta, né? O Figueirense não ganhou o jogo, ficou estacionado, né? Logicamente que amanhã tem um jogo do Cruzeiro fora de casa, né? Tem o próprio jogo do Goiás. Então, a gente pontuou nessa rodada. Logicamente que não pontuamos como queríamos, mas ficamos ali, né, próximos ali não só, né, colocamos, né, ou entrou mais equipes aí, né, correndo risco para o rebaixamento, né? Então, mas não adianta a gente ficar aqui olhando os resultados dos adversários, fazendo torcida. A gente tem que fazer a nossa parte, como a gente vem fazendo aí nos 7 últimos jogos, somando pontos, né? Esperamos ter no sábado a competência de jogar bem e conseguir fazer 3 pontos para chegar a um determinado momento da competição, a gente ficar realmente só dependendo da gente, né? E não ficar torcendo aí para o tropeço das equipes que estão abaixo ou próximo da gente da tabela. Desculpa, como é? Contratações, você usou a palavra satisfeito. Eu estou satisfeito com o elenco que tem, até porque o mercado ele não tem nada a oferecer, né, para esse momento, né? Então, eu acho que todos os bons jogadores estão empregados, todos os bons jogadores estão jogando, né? Então, existe a possibilidade ainda de a gente dar uma filtrada ainda nas categorias de base do clube, para ver se tem mais algum jogador que pode vir a nos ajudar. Mas, logicamente, né, se aparecer nesse curto intervalo aí, né, de prazo, uma possibilidade de contratação e ela estiver dentro do orçamento do clube, na parte econômica, né, será bem-vinda. Se não tiver, a minha comissão técnica, com os atletas que estão aqui, com esses atletas que estão aqui, que são os responsáveis aí para ter uma sequência de campeonato brasileiro no alto nível, como a gente vem fazendo aí os últimos jogos no segundo turno.